Boa noite a todos. Eu sou Valmir Coutinho, diretor do Departamento de Medicina da PUC-Rio, e é com grande satisfação que a gente recebe hoje o Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e gerente médico do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Em nome da MedPUC, a gente fica muito agradecido e feliz com essa participação aqui nesse Conversando sobre Coronavírus. E eu imagino, Carlos Eduardo, que você deva ter tido uma sobrecarga imensa de trabalho, porque o Einstein foi um dos centros de referência no tratamento da Covid-19 em São Paulo, e a gente vê que grande parte das dúvidas do público dizem respeito aos exames para detecção, diagnóstico e seguimento da Covid-19, né? Como é que você pode introduzir para a gente esses exames que são disponíveis atualmente? Primeiramente, Valmir, gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer aí falar com os colegas aí do Rio de Janeiro. Eu sei que a conexão está aberta também para os outros estados do país. Como você falou, realmente aí a gente está com bastante trabalho desde o início da pandemia. Lá no Einstein a gente deu os primeiros diagnósticos da Covid no Brasil, né? Principalmente aí nas primeiras semanas, no primeiro mês, basicamente todos os diagnósticos vieram de lá, porque a gente estava já estruturado em relação ao primeiro exame, aí o exame padrão ouro, que é o exame do PCR em tempo real para o diagnóstico da Covid. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Valmir, e até para apresentar os testes. Tivemos um probleminha com a tua conexão, Carlos. Todos estão acompanhando? Agora já refez, está ótimo. Já refez? Está tudo certo? Tudo certo. Tá. Então, esses estão acompanhando a tela? Tá projetando. A tela está boa, o teu áudio é que está falhando um pouco. Tá. Aqui são dois grandes grupos de testes, né? Os dois principais grupos de testes. O primeiro deles, aí o grupo de testes que faz a detecção direta do vírus. Como eu falei para vocês, o principal teste, o teste padrão ouro para o diagnóstico, é o teste da reação em cadeia polimerase em tempo real. A gente tem primers específicos do vírus. Essa reação é uma reação que demora em torno de 8 horas, porque você precisa fazer uma extração ou de não detectado do vírus. Esse é o teste de escolha para o diagnóstico. Ele deve ser solicitado a partir do primeiro dia do início dos sintomas, tá? E ele pode estar positivo aí, em média, de 7 a 14 dias após o início, mas com a pandemia e com a testagem, o que a gente pode perceber é que esse PCR pode ficar positivo até 60 dias após o início dos sintomas, ou mesmo em pacientes assintomáticos, tá? Então, a gente tem aí essa possibilidade. Tem muitos pacientes que não fazem sintomas, é encontrado o vírus, e esse vírus fica persistentemente positivo por um período longo. Deixa eu te fazer uma pergunta já, Sim. Carlos. Tá o bom. fato de esse teste ficar positivo por até 60 dias, como você falou, quer dizer que esse indivíduo ainda está transmitindo o vírus ou pode ser vírus morto? Então, essa é uma pergunta boa que circula bastante. A gente tem documentado, e até orientação do CDC,
que a carga viral ela reduz muito, muito a partir já do 10º dia. Praticamente, essa detecção do PCR positivo são fragmentos de vírus. Agora, saber se os vírus são viáveis ou não, tem trabalhos com culturas virais que não identificaram o crescimento desse material genético do vírus em amostras depois de 14 dias, 21 dias, mas também algumas críticas porque trabalharam com amostras congeladas já do vírus, não em amostras frescas. A gente acabou identificando, até com uma amostra de 21 dias, o crescimento de vírus em culturas de célula, um trabalho do Dr. João Renato, em parceria com a USP de São Paulo, mas, como a gente falou, é uma quantidade muito pequena, ou fragmentos mesmo virais. Eu também sou do grupo que o isolamento 14 dias é suficiente para praticamente mitigar muito a transmissão desse vírus, visto que grande parte da população já usa máscaras, né, em ambientes de trabalho, todo mundo utilizando máscaras, e a gente não deva ter essa transmissão a partir do 14º dia. Tá? Então, mas 100% de certeza a gente não tem, mas diminui muito, muito a concentração desse vírus. Respondido, Valmir? Perfeito. Obrigado, Carlos. Então, seguindo ainda nos testes de detecção direta do vírus, a gente tem a mesma reação com kits comerciais e são os testes rápidos aqui. A gente tem tantos, o PCR in-house, que foi o primeiro que foi disponibilizado, né? As reações foram padronizadas nos laboratórios. Aí a indústria já criou os ensaios de PCR automatizados, os kits comerciais. Tá? Esses testes são mais robustos e garantem uma maior produção pelos laboratórios do país. São várias as empresas pelo mundo que produzem kits comerciais aí de PCR também. E as empresas desenvolveram também os PCRs rápidos. Tá? Então, teste rápido não é só teste rápido de anticorpo, não só o sabonetinho. A gente já tem teste rápido de PCR também. E essas reações são em torno de 1 hora. A partir do momento que a gente tem a coleta do material de naso e orofaringe, se essa amostra estiver já no laboratório, esse resultado pode ser disponibilizado em até 1 hora. Tá? Botando aí o tempo de transporte da amostra, liberação, 1h30 a gente tem um teste de PCR e um teste robusto, uma reação muito boa de PCR rápido, bastante útil para o diagnóstico da COVID. Tá? Isso tem uma diferença de preços, né? Normalmente o PCR em kits convencionais tem um custo um pouco inferior em relação a esse PCR rápido, porque esses materiais são processados amostra a amostra, uma a uma, e dependendo da máquina que o laboratório tenha, você pode processar aí 4, 8, 16, 32, ou até mesmo quase 80 amostras simultâneas, mas aí você depende também de cada máquina dessa em relação a esses PCRs rápidos. Não sei se todos acompanharam, tem alguns laboratórios que disponibilizam a identificação direta do vírus por outra técnica, amplificação isotérmica, que utiliza amostras de saliva, a técnica de LAMP. Tá? Tem ela tem uma sensibilidade um pouco inferior que a reação da RT-PCR. Eu não tenho conhecimento, nunca trabalhei com a técnica diretamente. Tem outras identificações de outros agentes infecciosos também que são feitos por essa técnica. Uma técnica que a gente desenvolveu no Einstein, a identificação do vírus pelos sequenciadores de última geração. Tá? Esses sequenciadores são responsáveis pela realização de exoma e genoma completo, tá? Ou pesquisa de mutações específicas, e ele permitiu que a gente identificasse direto esse RNA do vírus também. É uma outra técnica, ela tem uma sensibilidade também bem parecida com o PCR, um pouquinho inferior ao PCR também, mas a especificidade desses testes é praticamente 100%. Eu não digo 100% porque os problemas eles podem ocorrer no laboratório. A gente pode ter problemas aí com reagentes, a gente pode ter problema com contaminação durante a reação do PCR, que podem gerar resultados falsamente positivos,
mas não pela presença do vírus na amostra, mas por problemas durante a execução da reação, aí no caso do PCR ou contaminação. Imagina, você tem uma placa, você pode contaminar uma amostra na outra, se não realizado de forma adequada. Uma outra técnica que é utilizada em laboratórios clínicos, a espectrometria de massas. Essa é uma técnica que é utilizada primeiramente foi utilizada no laboratório para triagem neonatal, né, o teste do pezinho estendido aí por tandem. É uma técnica que a gente pode identificar metabólitos, técnica da metabolômica, da proteômica, e a gente consegue trabalhar isso na identificação também do vírus por essa técnica. Só que é muito trabalhoso o preparo dessa amostra para identificação desses metabólitos. No ICE, a gente está trabalhando em duas frentes, tanto para a proteômica como para a metabolômica, para identificação, mas ainda mais para pesquisa somente. E um outro teste que chegou mais recentemente ao mercado, a detecção do antígeno viral, tá, por um teste imunocromatográfico, é um teste rápido também, que detecta o antígeno. Tá? É um teste que tem uma sensibilidade inferior ao do PCR, mas para aqueles pacientes que estão em fase aguda, com uma concentração viral alta, você consegue detectar o antígeno viral, um teste bem específico também, e rápido, né? E um pouco mais em conta que o PCR, do ponto de vista de custo. Tá? É importante aqui falar dos tipos de amostras do PCR, a amostra principal, a amostra de oro e nasofaringe, tá? Naso principalmente, né? Alguns laboratórios só fazem nasofaringe, alguns laboratórios fazem naso e orofaringe na detecção do vírus. Tá? Esse vírus pode ser identificado em qualquer outra secreção do nosso corpo, tá? E pode, dependendo, a outra secreção que tem grande quantidade, a secreção do lavado bronquioalveolar. A gente identificou o vírus também já em fezes, já em saliva, já em urina e mesmo no sangue. Tá? No sangue é mais difícil identificar o vírus por PCR. Nas fezes é um bom material, até mais sensível mesmo que os materiais de nasofaringe, principalmente quando os pacientes apresentam sintomas gastrointestinais da COVID. Tá? Então é importante isso, que os pacientes eles podem apresentar diarreia, e no momento que o paciente apresenta diarreia, as fezes apresentam um bom material para a gente recuperar esse vírus nas fezes. Eu tive 2 casos no ICE que a gente não conseguiu recuperar os vírus em secreções de naso e orofaringe e recuperamos o vírus nas fezes. Tá? Então é importante isso. O paciente tinha quadro clínico típico de COVID, tá? Até com imagem radiológica típica, e a gente recuperou os vírus nas fezes. Tá? Então esses são os grupos de testes de detecção direta, é o teste padrão ouro para o diagnóstico da COVID, o PCR, solicitado a partir do primeiro dia de sintomas. Ele pode estar positivo até o 7º dia, até a principal fase aí de 2º ao 5º dia. Tá? A partir do 5º dia, você já pode ter chance de negativar esse PCR, ou mesmo ele pode persistir aí positivo por um período de 60 dias após o início dos sintomas, ou mesmo em pacientes assintomáticos. Já o outro grupo de testes são os testes de detecção de anticorpos, tá? Como toda doença, a gente está aprendendo aí também com a avaliação sorológica da COVID, tá? A gente, inicialmente, vários ensaios chegaram ao mercado, dosando anticorpos com subclasses, subclasses IgA, IgM, IgG, anticorpos totais, tá? Então, a gente teve todos esses ensaios de forma separada, ou mesmo os anticorpos totais de forma única sendo mensurados. Tá? A gente aprendeu que os anticorpos praticamente eles se elevam em conjunto, tá? Praticamente simultaneamente. Então, não tem sentido a gente separar os anticorpos por classes mais, tá? A gente está aprendendo, a ideia é que se fique a pesquisa de anticorpos ou totais, ou da classe IgG, ou anticorpos maduros, ou anticorpos específicos aí para avaliação de neutralização. Tá? É importante saber que o anticorpo está presente e que você já teve a doença ou que você já está imune à doença. A gente está aprendendo ainda, como eu falei, mas a evidência que a gente tem agora
mais robusta, com os ensaios que são melhores, tá? O desempenho dos ensaios automatizados hoje melhorou bastante, principalmente em especificidade. Os primeiros ensaios que chegaram ao mercado, principalmente os ensaios imunocromatográficos que identificavam a presença dos anticorpos, aí chamados os testes rápidos, eles tinham um desempenho muito inferiores aos testes já automatizados. Mas como a gente não dispunha de outros testes, os testes foram úteis aí por um período grande. E, lógico, se a gente não tem um teste com um desempenho ainda muito superior, né, disponível, você pode estar utilizando os testes também como auxílio diagnóstico, sabendo que o desempenho deles, a acurácia deles não é tão boa comparado com os testes automatizados, aí os testes derivados da técnica de ELISA, tá, que são as reações baseadas na interação de antígeno-anticorpo. Aí os dois principais, a quimiluminescência e os seus derivados, né, a gente tem vários derivados da quimiluminescência, a eletroquimiluminescência, entre outras. São várias as técnicas automatizadas que já estão disponíveis no mercado nacional que buscam a identificação ou dos anticorpos totais ou dos anticorpos da classe IgG. Tá? Como eu falei, a tendência é a gente abolir a utilização aí dos anticorpos das subclasses IgA e IgM, visto que eles crescem praticamente simultaneamente, né? A gente nunca tinha dosado anticorpo para doença respiratória viral, né? É uma novidade, que ninguém nem falava, vamos dosar anticorpo para gripe, aí, para H1N1. Isso veio como uma novidade, aí, principalmente pela gravidade da doença, né? Lógico, pelo medo da doença grave, né? A gente tem que tentar trabalhar bastante pesquisa para a identificação da doença e, é lógico, alguma avaliação pós-vacinal. Eu acredito que os testes devam ser utilizados aí também no futuro próximo para verificar a eficácia das vacinas ou mesmo para indicar a vacinação em um determinado grupo populacional, visto que a partir do momento que você já teve a doença, principalmente se você já teve a doença sintomático, a produção de anticorpos ela é maior do que o paciente que tem a doença de forma assintomática. Tá? Então, isso é importante a gente falar. Importante listar também que a gente tem pacientes que fazem uma curva tardia de anticorpo, tá? Depois do 30º dia, faz um título muito baixo e negativa esse anticorpo com o passar do tempo. A gente também sabe que, dependendo, como eu falei, quanto mais sintomático, maior a concentração desses anticorpos na corrente sanguínea. E tem pacientes que são documentados com PCR e não viram os anticorpos nos testes convencionais. E esses anticorpos, a parte desses pacientes acabam tendo ensaios específicos. Aqui tem ensaios específicos para a identificação de anticorpos neutralizantes. Tá? A técnica aqui é a neutralização por placa, né? Ou o ensaio de neutralização de pseudovírus. São técnicas ainda restritas à pesquisa, mas tem alguns laboratórios já buscando a identificação desses anticorpos neutralizantes também para disponibilizar isso para a prática. Tá? Então, basicamente, são esses dois grandes grupos de testes. Eu separo detecção direta e pesquisa de anticorpos. Tá? As pesquisas de anticorpos geram bastante polêmica aí nas aplicações clínicas. É lógico que o PCR é o padrão ouro, mas se você não tem o PCR disponível para a sua prática, né, e você busca a identificação de um paciente tardiamente, paciente que está internado com um quadro de uma síndrome gripal, a pesquisa do anticorpo pode agregar valor para o diagnóstico, e principalmente para um diagnóstico mais tardio, tá? Nesse grupo de doentes. Mas, e a outra indicação, é lógico, é uma pandemia, todos ficam preocupados aí em relação à doença, à evolução, e todos têm a curiosidade de saber se já teve ou não a doença, né? Essa é uma indicação que não é uma indicação formal para o diagnóstico, mas muitos pacientes querem saber se já tiveram ou não, alguns com quadro virais frustros, outros mesmos assintomáticos, e eles podem ter virado anticorpo. Isso é uma das indicações aí, é lógico que não uma indicação formal aí para avaliação de
de doença prévia, né? Principalmente essa especificidade dos testes mais novos aumentou bastante. A gente tinha muito problema de especificidade dos testes, principalmente dos testes rápidos, muito resultado falso positivo, principalmente anticorpos da subclasse IgM, reação cruzada com outras infecções virais aí, coloca-se dengue, coloca-se H1N1. A gente teve no início da pandemia, é lógico que essa avaliação depende da prevalência da doença. Quanto menos prevalente a doença, maior a chance de se ter um resultado falso positivo. Isso é fato. A partir do momento que a doença aumenta a prevalência dela na população, essa chance de resultados falsamente positivos ela diminui bastante. Falando dos resultados falsamente negativos, é importante alertar para a pesquisa dos anticorpos. Não adianta pesquisar anticorpo com menos de 10, 14 dias para diagnóstico, né? A chance de você ter um anticorpo positivo a partir do 7º dia, ela vai aumentando. É lógico que ela ganha uma sensibilidade muito grande a partir do 14º dia do início dos sintomas, caso o paciente não tenha acesso ao PCR para diagnóstico. Eu acho que era essa, mais ou menos, um overview aí, Valmir, em relação aos testes, e eu estou aberto aí para a gente conversar um pouco mais, se tiver alguma pergunta aí. Eu tenho uma dúvida aqui, quer dizer, você falou já que, na maioria, os testes que estão disponíveis, eles não permitem você afirmar que o anticorpo seja neutralizante, né? Teria que ser essa técnica de neutralização por placas. E isso quer dizer, então, que quem tem um IgG positivo não necessariamente vai estar imune ao vírus da Covid-19, né? Isso, mas normalmente quem produz anticorpo já com título alto, praticamente eu posso afirmar que você tem neutralizante, porque você vai ter tanto anticorpos que não são neutralizantes, anticorpos de processos inflamatórios que permitem até a entrada do vírus dentro da célula, mas você vai ter, se você passou pela fase aguda da doença, você vai ter um neutralizante, sim. É lógico que alguns em maior concentração e outros em menor concentração. É lógico que quem faz um título baixo de anticorpo, esses títulos eles podem cair e esses títulos de anticorpos neutralizantes eles também vão diminuir. Mas o que a gente pega mais é o inverso. A gente tem muitos pacientes que acabam não tendo a viragem nos títulos convencionais dos anticorpos, né? Mas a grande maioria dos testes hoje já buscam mais os anticorpos neutralizantes. Já no início, eles começaram com anticorpos inespecíficos, a grande maioria dos ensaios da indústria já buscam mais o neutralizante. Mas tem pacientes, como eu falei, que não viram esses anticorpos. Tem PCR documentado, mesmo esses anticorpos mais modernos, eles acabam não sendo identificados. E grande parte desses doentes, a gente fez um trabalho, eu acho que foram 10 doentes, a gente conseguiu, em 9 deles, identificar neutralizante. Tá? Então, ele tem o PCR, tem o neutralizante e não tem o anticorpo que é detectado no ensaio convencional. Eles fazem títulos baixos que aparecem só em neutralização de placa. E teve um paciente que documentou com PCR e nem neutralizante ele teve. Tá? Então, isso a gente tem de todos os tipos. Né? Esse paciente provavelmente deve ter feito uma resposta mais celular do que uma resposta com a produção de anticorpos, né? Uma resposta moral. Isso eu queria te perguntar também, né? A gente tem visto casos onde o marido contrai o coronavírus, testa positivo pela RT-PCR, e a esposa, que convive com ele 24 horas em isolamento, ela não positiva. Quer dizer, isso seria possivelmente uma imunidade celular mediada por linfócitos T, e qual é o teste que permite identificar isso? É só disponível em pesquisa, né? A gente tem isso frequentemente, Valmir, isso é fato. Eu acredito que deva ser resposta celular, sim. Eu tenho vários exemplos, mesmo em casa, eu e minha esposa, a gente pegou a doença, as crianças conviveram com a gente, eu tenho um casal, uma menina de 20 anos,
menino de 18, e eles não desenvolveram a doença, não consegui documentar no PCR também, mas a gente tem exemplos dos mais variados possíveis aí, também mesmo dentro do laboratório do Einstein, alguns colegas acabaram não desenvolvendo e tendo contato direto. Quanto aos testes para resposta celular, eles estão chegando ao mercado, tá? Também eles vão estar disponíveis aí, baseado em avaliação de interferon e específicos para a resposta celular da Covid-19. Tá? Então, a gente vai ter essa possibilidade também em breve de estar avaliando a imunidade celular. Tá? A gente vai ter isso também disponível. Eu não coloquei aqui ainda porque, como não está disponível ainda, né? Aí normalmente sempre era só em âmbito de pesquisa, mas provavelmente a gente deve disponibilizar o teste para a prática também, né? É lógico que a indicação, se já tem polêmica para a indicação dos testes sorológicos, você imagina a polêmica para indicar um teste de avaliação de resposta imune T para a Covid. Respondido, Valmir? Perfeito, Carlos. Eu queria saber a tua visão agora sobre essa hipótese da imunidade em manada, né? Existem vários pesquisadores que estão achando que possivelmente na cidade do Rio de Janeiro, devido à melhora nos números da pandemia nas últimas semanas, possa ter se atingido essa tal imunidade de manada, né? Porque talvez com menos do que aqueles 60% da população já infectada, você possa chegar a atingir isso. Você acredita que isso possa estar acontecendo em algumas cidades brasileiras, como Rio e São Paulo? Em São Paulo, o percentual da população já contaminada está em torno de 18 a 20%, correto? Eu acho que já deve estar chegando próximo a 30 já, Valmir. A última avaliação foi feita, acho que há um mês, 2 meses atrás, já estava em 16%. Eu acredito que a gente está convivendo, aprendendo a conviver com o vírus, né? É importante essa dinâmica da circulação dele. Isso a gente viu aí situações críticas no norte da Itália, em Nova York, em qual a circulação foi muito rápida, com várias aglomerações, e é lógico, o sistema de saúde acaba não absorvendo uma circulação muito rápida, uma quantidade de infectados acima da capacidade de atendimento do serviço de saúde. Um R de transmissão de 3,5, 4, é um R muito alto para absorção desses pacientes para o atendimento. A partir do momento que a gente usou máscara, distanciou, a gente fez com que esse vírus circulasse em menor quantidade, né? E isso foi permitido que o sistema começasse a absorver e que a gente começasse a ter um aumento dessa imunidade e permitindo aí essa imunidade em rebanho. Eu tenho bastante dúvida em relação a essa imunidade também. Algumas outras cidades tiveram dinâmicas parecidas com a do Rio. Belém também, a doença sumiu de uma hora para outra. Aqui em São Paulo, a doença não chegou a sumir. Ela caiu por um período, depois ela voltou para um estágio de platô, em qual a gente está tendo a circulação do vírus, mas em menor quantidade. Eu vi aí no Rio que ela caiu bastante, praticamente desapareceu, os números foram muito baixos. A gente pode ter um pouco dessa imunidade em rebanho, mas eu acredito que possa ter sido só a circulação maior naquele momento, a circulação diminuiu, até por questões climáticas, não sei também, em relação ao Rio, Belém, tanto que agora o vírus está migrando para o interior de São Paulo, né? As cidades que não tinham passado por essa elevação, eles começaram a ter essa circulação em maior quantidade, aí foi o caso da região sul do país, né, interior de São Paulo, eles estão passando por essa fase. É bem intrigante a forma com que o vírus se propaga e como ela é disseminada, né? A gente sabe das transmissões por gotículas maiores e agora foi alertado aí, umas semanas atrás pelo CDC a possibilidade de transmissão
pelas partículas menores, aí, por partículas suspensas no ar. Né? Mas eu, em relação à imunidade de rebanho, eu tenho minhas dúvidas, até porque em algumas cidades, aí eu estou acompanhando Japão, Austrália, alguns países, desculpa, teve aparecendo dois picos clássicos. No Japão teve uma circulação maior, parou a doença e agora eles voltaram a ter um outro pico da doença. E na Austrália a mesma coisa, tiveram dois picos, duas ondas bem separadas. A gente aqui em São Paulo, a gente não atingiu o pico, a gente está num platô de circulação do vírus. Em algumas cidades também dessa forma, né? No Rio teve um pico, teve uma queda rápida, mas eu não sei se de repente a doença se aglomerar muito, se o R aproximar, mesmo com essa grau de imunidade que já foi criado na cidade, né? Eu acredito que deva estar em taxas mais altas que São Paulo, assim como Goiânia também é uma cidade que o vírus circulou bastante, já deva ter um grau de imunidade. A gente tem que esperar acompanhar os próximos capítulos, aí, os próximos meses, mas eu ainda acho que a aglomeração em grandes proporções, eu acho que é bom ser evitada, mas a partir do momento que você já tem uma diminuição, o sistema de saúde absorve, eu acho que a gente tem que começar a circular mesmo para a economia voltar, para a gente poder voltar a uma vida normal, né? Lógico, tomando as precauções em relação ao distanciamento para manter essa circulação baixa do vírus, né? Esse é o meu entendimento. É difícil falar em evitar totalmente a doença, né? Todo mundo ficar em casa restrito, né? Eu acho que aí para as populações de risco, eu acho que vai de acordo com cada um, né? Tem idosos que optam por ficar restritos em casa e tem idosos que já estão circulando com os cuidados adequados. Eu não sei aí qual a sua visão em relação a isso também. Ninguém tem uma certeza em relação a como melhor conduzir, né? Eu concordo contigo. E a gente aqui no Rio, como testa muito menos do que vocês aí em São Paulo, o dado mais confiável ainda é o de mortalidade, né? Tá. E a mortalidade só reflete o comportamento de 3 a 4 semanas atrás, né? Então, a gente vai ter que esperar algumas semanas para saber se essa aglomeração vai trazer algum impacto negativo ou uma possível segunda onda, né? Eu Tem que tenho aguardar. uma outra pergunta que a gente vê que os testes sorológicos nem todos são confiáveis, né? Tem muito teste hoje sendo oferecido em farmácias. O que você pode dizer sobre isso? Porque, dependendo da marca do teste, inclusive, a concordância entre eles não é muito boa, né? É isso aí. A gente tem que o local que executa o teste tem que validar um teste desse. É importante realizar uma validação do teste para ver qual é o desempenho do teste. E como eu falei, os testes rápidos, mesmo os com desempenho adequado, eles têm um desempenho inferior ao teste de laboratório que está sendo disponibilizado hoje. Mas a gente tem realizou um trabalho grande dentro da sociedade, em parceria com outras sociedades do país, com apoio de laboratórios públicos e privados, disponibilizamos um site que traz algumas dessas validações. O site é www.testecovid19.org. No site é possível encontrar as avaliações de alguns dos produtos que as empresas, de forma voluntária, se permitiram a avaliação dos seus produtos. E esse site está sendo atualizado constantemente a partir do momento que esses testes chegam ao mercado nacional. Tá? Então, é uma forma de avaliar a acurácia dos testes. É lógico que a gente falar de teste de acurácia, cada um aceita uma acurácia para a sua prática. Você imagina, a gente tem ainda testes disponíveis que são utilizados na prática clínica. Eu gosto de fazer uma comparação aqui. O Papa Nicolau é um teste que é amplamente utilizado e tem uma sensibilidade de 70%. Na hora que você tem uma sensibilidade de 70% para um teste sorológico, você fala, pô, mas esse desempenho é bem, bem ruim, comparado com testes que têm desempenhos com sensibilidade superior a 98%, 99%,
e 100% de especificidade, a gente tem esse tipo de comparação. A gente tem vários outros testes na prática clínica que têm desempenhos inferiores e que não são discutidos como são discutidos os testes de COVID, porque vieram, é lógico, a gente está discutindo muito mais os testes de COVID hoje do que os outros testes para as outras doenças. A gente tem hoje uma quantidade muito grande de testes de laboratório disponível na prática. Eu dei o exemplo do Papa Nicolau, que é um teste que já é amplamente utilizado aí para avaliação de risco aí de câncer, né, colo uterino. E a gente já tem a pesquisa de captura híbrida pelo HPV, que tem um desempenho muito melhor e que se mostra muito mais custo-efetivo, mas que ainda precisa de políticas públicas para a utilização, né? A gente tem outros exemplos, eu dou exemplo aqui na minha área de cardiologia, que eu gosto bastante, de biomarcadores cardíacos, a gente tem a troponina como teste padrão ouro, e ainda existe solicitação dos outros testes para a identificação do infarto. A gente pode deixar de utilizar testes que são obsoletos para utilizar testes realmente que tenham uma eficácia diagnóstica. E realmente isso é fato, é importante conhecer a procedência do teste, a acurácia do teste e buscar um teste que já foi validado e conhecer o seu desempenho. É lógico que dependendo da fase da doença, o teste tem um desempenho melhor. Esses testes rápidos, eles funcionam, tem alguns que funcionam bem a partir do 10º dia, outros funcionam bem a partir do 14º, e outros vão funcionar mais só a partir do 21º. Aí é lógico, você avaliando a sensibilidade dos testes, você pode estar utilizando um teste com melhor desempenho em um período mais curto, né? Por isso que a indicação do período da solicitação do teste é fundamental, para não se jogar o dinheiro, o recurso fora, né? Você utilizar um teste sorológico com menos de 10 dias aí, praticamente você não está utilizando o teste no período adequado. A partir do 10º dia, os testes já de laboratório já começam a ter um desempenho melhor, a chance de o teste ser positivo, ele vai aumentando. É lógico que existe o percentual ainda pequeno do teste falhar, é lógico, pelo período do 10º dia, e aumentando gradativamente com o passar dos dias, tá? Então, é isso, a resposta, o alerta é esse. É importante sim conhecer, é lógico, no laboratório clínico, todos os laboratórios realizam suas validações para colocar o uso do teste na prática clínica. Tá? Então, é mais ou menos por aí, é importante conhecer, sim. Por que esses testes sorológicos, alguns são feitos com sangue de ponta de dedo e outros são feitos com coleta de sangue venoso? Então, esses testes imunocromatográficos, os testes chamados de testes rápidos, eles vieram, a gente tem vários exemplos dele na nossa prática no laboratório, até mesmo são chamados aí os point of care testings, né? Os testes à beira do leito. Os testes feitos com sangue total, eles têm mais interferentes. Você imagina, você processar a amostra de sangue total, os interferentes são maiores na leitura desse teste. A partir do momento que você trabalha com a amostra de soro, você centrifuga esse material e pinga o soro nessa fita reagente, a gente diminui um pouco os interferentes e melhora um pouco o desempenho do teste. A gente tem alguns trabalhos que evidenciam o desempenho melhor dos testes quando utilizando materiais centrifugados. Aí você colhe o sangue, encaminha para o laboratório centrifuga e utiliza o teste imunocromatográfico. A partir do momento que você pinga a gota direto, é lógico que tem todo um procedimento para a execução do teste, né? Desde a quantidade, não adianta uma quantidade grande, você não pingar o sangue no local certo também, esperar o tempo certo para a leitura, você está em condições de umidade e temperatura adequados para a realização do teste. Esses testes imunocromatográficos, os testes rápidos, de uma forma geral, eles variam muito de acordo com a temperatura do local, com a umidade relativa do ar, né? Dependendo do local onde é feito o teste. Se não tiver uma temperatura adequada, fazer um teste a 40 graus, uma umidade alta, você vai ter problema na leitura e na interpretação do teste. Aí são alguns exemplos que realmente são testes que devem seguir um processo de execução, por isso que a nossa preocupação em relação aos testes, quando foram
disponibilizados de forma anárquica pelo país, né? Muita gente comprando teste pela internet, muita gente comprando teste e testando de forma inadequada mesmo dentro de clínica, mesmo dentro de empresas, de forma inadequada, tá? E aí o governo acabou ampliando a possibilidade da testagem nas farmácias. E aí eu não sei realmente, cada farmácia utiliza um tipo de material, realiza um procedimento específico, mas sempre lembrando que é um teste imunocromatográfico, tem um desempenho realmente um pouco inferior ao teste realizado no laboratório clínico, esses que eu falei aí, esses testes sorológicos aí, com reações de quimiluminescência ou eletroquimiluminescência e derivados. Feito? Carlos, uma pergunta que chegou pelo YouTube, né? Um paciente que tem o IgG positivo para a Covid-19. Quando sair a vacina, vai precisar tomar? Então, a maioria dos estudos clínicos que estão em curso com vacina excluem esses pacientes com IgG positivo. Tá? Então, todos os estudos que eu acompanhei até hoje em relação à vacina, eles excluem os pacientes que têm IgG positivo. Tá? Então, esse paciente ele não é elegível a receber a vacina ou participar do estudo, né? Tem estudo que é placebo e vacina, né? Esse também não acaba não recebendo a vacina se ele for IgG positivo, e os outros aí, os outros estudos em curso utilizando a vacina também testam antes a pesquisa dos anticorpos. Caso esses anticorpos estejam presentes, esse paciente não recebe vacina. Tem outra pergunta aqui que chegou. Por que existe tanta variação no tempo de liberação do resultado desses testes? Algumas Isso pessoas têm o resultado em 3 dias, outras em 24 horas. isso é uma pergunta bem interessante, principalmente para o PCR, né? Como eu falei, o PCR, quando chegou ao Brasil, as primeiras reações eram reações in-house, o tempo de reação em torno de 8 horas, tá? Faz a extração, amplificação do material, é o tempo mínimo para liberar um laudo, desde que a amostra chegue ao laboratório. É importante falar que tem o tempo do transporte dessa amostra até o laboratório. Dependendo do local onde é coletado, não se tem a técnica de PCR, essa amostra tem que ser transportada. Então, o tempo já está contando. E a partir do momento que a gente teve o aumento do número de casos e o aumento da solicitação dessa testagem, cada laboratório tinha uma capacidade produtiva por dia de PCR. Então, eu vou dar um exemplo lá no ICE. A gente começou com uma capacidade produtiva de 1.000 testes dia. Se entrassem 1.500 amostras, ia ficar represando 500 amostras por dia, e esse prazo de liberação ia se estendendo. Tá? Então, é importante conhecer a capacidade produtiva. Não adianta você saber que um tempo de reação demora 8 horas, se você faz 10 testes por dia. Se você recebe 50 amostras, você não vai conseguir liberar em 24 horas, isso vai ficar represado e essas amostras vão começar a acumular no laboratório. É isso que aconteceu no serviço público aqui em São Paulo. A gente até fez uma força-tarefa em São Paulo, vários laboratórios privados. A gente acabou otimizando a realização desse PCR quando o serviço público teve um represamento de amostras. Então, basicamente, é essa a explicação pelo tempo de demora de liberação. E é lógico, aí outras possibilidades agora com o PCR em tempo real rápido, o tempo de reação é 1 hora, mas também tem capacidade produtiva. Tem máquinas que têm 2 canais, tem máquina que tem 4 canais, então são 2 a 4 testes por hora. E tem máquinas com uma capacidade produtiva maior. Então, se você tem 20, 30 amostras para processar simultaneamente, vai fazer uma fila em relação a essas amostras de PCR rápido. Então, vai entrar duas por hora, ou 4 por hora, e assim por diante. Tá? Então, essa é a explicação porque tem uma variação grande em relação ao tempo de liberação desses resultados. Principalmente o processamento dessas amostras varia de acordo com a capacidade produtiva de cada laboratório. E, lógico, com o tempo de reação. Aí comparar com o PCR rápido e o PCR em tempo real convencional. Respondido? Perfeito. E
o que você tem visto na tua prática como principais erros na solicitação de um exame? Por exemplo, o paciente que está no segundo dia de sintomas e já vem colher uma sorologia, ou o paciente que já está com 15 dias de sintomas e vai fazer o PCR. Quais são os erros mais frequentes que você tem observado, Carlos? A colega aí trouxe dois exemplos clássicos aí em erros de solicitação do exame de acordo com o momento da doença, né? Não adianta pedir sorologia em fase inicial de doença, tá? Então, já a partir do 10º dia, em alguns testes com desempenhos melhores, mas o desempenho melhor mesmo a partir do 14º dia do início dos sintomas. A solicitação de sorologia, como eu falei, não tem uma indicação formal para avaliar se o paciente já teve ou não, mas a curiosidade e o medo, como eu comentei anteriormente, dos pacientes, tem muitos pacientes que querem fazer sorologia para saber se já tiveram ou não a doença. É o teste que é indicado para avaliar isso. Agora, o PCR, é lógico que é o principal teste para o diagnóstico, deve ser solicitado a partir do primeiro dia do início dos sintomas, tá? A partir de 24 horas, com desempenhos melhores do segundo ao 5º dia. Tá? Então, a partir do 5º dia já tem uma chance de diminuir a positividade do PCR, mas, como eu falei, o PCR ele pode persistir por um período longo de sintomas. E na busca dos pacientes assintomáticos, né, contactante direto, também a indicação do PCR, você pode indicar um PCR para um contactante direto. Caso esse contactante direto, mesmo que assintomático, ele pode ter um PCR positivo também. Tá? Então, é a forma de se avaliar aí também uma indicação do PCR. Mas os problemas de solicitação, eles ocorrem das diferentes tipos e diferentes formas, né? Mas essas são as principais erros, né? Os erros mais críticos em relação à solicitação do teste, né? Dois exemplos mais clássicos aí em relação à indicação. Obrigado, Carlos. Outra pergunta que chegou pelo YouTube. Tem muitas famílias agora com estresse da volta às aulas, né? Os filhos que vão voltar a estudar. Então, a pergunta é a seguinte: o meu filho tem o IgG positivo já, posso mandar ele para a escola despreocupado? Então, essa é uma dúvida bem frequente. Eu sou da teoria também que a partir do momento, vários colegas aí, o Clóvis, que a gente conversa bastante, infectologista, presidente da SBI, a gente acredita que quem tem anticorpo, a imunidade 6 meses, aí a gente tem uma imunidade garantida. Tá? Então, essas crianças que já têm IgG positivo, não temos muita preocupação. Agora, o teste de escolha para a identificação dessas crianças em caso de retorno à aula ou retorno ao trabalho, em avaliação de ambientes, é o PCR. Então, se faz o PCR, caso queira avaliar se tem algum infectado em algum grupo específico de ou uma sala de aula ou mesmo um ambiente de trabalho, o teste de escolha é o PCR, até mesmo para isolar esse paciente que tem o PCR positivo, né, mesmo com sintoma ou sem sintoma. O isolamento deve ser feito aí por 10 a 14 dias, né, dependendo do protocolo utilizado. E dependendo do tipo de serviço e do tipo de paciente, o retorno e a liberação é só com a negativação do PCR. Em algumas situações, principalmente pacientes imunossuprimidos, ele se considera curado a partir do momento que ele tem 2 PCRs indetectáveis. Tá? Agora a gente vai começar o Campeonato Brasileiro aí, a gente vai ter a testagem dos atletas, já tivemos a testagem em outras competições, a testagem com PCR também, para identificar os pacientes positivos e indicar o isolamento por um período, aí, dependendo do protocolo da competição ou do protocolo de cada uma das empresas que fizeram essa avaliação. Se for detectado um caso de Covid-19 numa turma da escola, todas as crianças da turma têm que fazer um PCR? O ideal é, lógico, tirando os que já têm IgG positivo, né? Se já sabe previamente que já teve a doença, a família pode ficar mais tranquila em relação a não precisar
testá-la. Agora, os outros, sim, é importante os contactantes realizarem a testagem para identificar se tem mais alguma criança com a presença do vírus. Isso já num ambiente fechado, né? São os contactantes aí mais diretos, né? Eu indicaria, sim, a realização desse PCR procurando o vírus. Perfeito, Carlos. Outra pergunta que chegou pelo YouTube: existe alguma instrução formal das autoridades para que os testadores comuniquem os resultados a um órgão central para fim de estatísticas relativas a contagiados e taxa de letalidade? Perfeito. A gente tem a notificação, sim, da doença diária aí, dependendo do estado, do país, da cidade. A gente notifica aqui em São Paulo, tanto para o estado quanto para a cidade, todos os casos. Por isso que o teste deve vir com as informações todas do paciente, né? Normalmente desde um pedido médico até para o laboratório ser compartilhar a responsabilidade em cima da liberação do resultado com o colega que está solicitando o teste, até para informá-lo da positividade, caso esse teste seja positivo, e a notificação desse paciente, sim. Uma outra pergunta aqui: a pessoa testou numa farmácia, deu positivo a sorologia, né? E ela está desconfiada da acurácia desse teste. Vale a pena repetir num laboratório? Então, essa aí eu conversei bastante, até o Clóvis, que é infectologista. Eu não trabalho na prática clínica direto, mas isso é uma prática comum que acontece, né? Principalmente no início, quando estava circulando pouco o vírus, muitos pacientes procuravam e faziam a testagem, a gente tinha muito resultado falso positivo para IgM, uma quantidade grande, nos testes que tinham tanto IgM como IgG, e em algumas situações mesmo falsos positivos para IgG também. Tá? Então, falso positivo para IgM, falso positivo para IgG. É lógico, como eu falei, a chance de falso positivo no teste imunocromatográfico é maior e ainda maior quando a prevalência da doença é baixa. Tá? Então, isso aconteceu bastante e ainda continua acontecendo. A minha orientação é, lógico, sempre procurar um teste com desempenho melhor para confirmar a presença desse anticorpo aí, principalmente da subclasse IgG, né? Classe IgM, como eu falei, a gente deve descontinuar o uso do anticorpo da subclasse IgM e IgA, trabalhar sempre com o anticorpo total ou com o anticorpo da subclasse IgG. E é lógico, se fizer uma testagem ortogonal, que é essa que a gente fala, testar de novo em outro teste sorológico, a gente aumenta a especificidade do teste. Por isso que sim, eu sugeriria, como já fiz em várias situações, já peguei vários casos de pacientes que testaram, deram positivo no teste rápido, foram testar em testes automatizados, o teste foi negativo. Isso principalmente com testes em populações com baixa circulação do vírus. O RT-PCR, Carlos, você mencionou que agora já está disponível o teste da saliva, né? Ele está disponível na prática, porque muita gente reclama da coleta com suave da nasofaringe. Essa coleta realmente é nada agradável. Não sei se algum de vocês já fizeram, realmente é desconfortável. É lógico que o material de saliva a gente é mais fácil, mas também eu também não gosto muito de coleta de saliva, também dependendo da quantidade e do procedimento que deve ser feito, você precisa de uma quantidade maior. O RT-PCR para saliva é possível identificar o vírus, sim. Como eu falei, tem uma técnica de LAMP, que tem algum laboratório já disponibiliza isso para a prática clínica com saliva, mas ainda não é restrito, não são todos os laboratórios que disponibilizam a realização do PCR ou do LAMP em saliva. Outra pergunta que chegou pelo YouTube, essa aqui é um pouco comprida. Os pesquisadores identificaram a recorrência da doença em uma técnica de enfermagem de 24 anos, que testou positivo para o novo coronavírus 2 vezes no intervalo de 50 dias. Esse teste positivo deve ser o RT-PCR, né? Isso. Existem outros casos registrados de recorrência da doença?
Se alguém Sim. já teve Covid-19, pode ter de novo? Então, recorrência da doença, sim, como eu falei, a gente tem casos de pacientes assintomáticos ou sintomáticos que persistiram com o PCR positivo por 60 dias, 63 dias, a gente tem documentado. Casos de reinfecção, até agora, eu truco, tá? Eu não peguei nenhuma reinfecção, assim, documentada de forma categórica. O que a gente pega é PCRs que dão positivo, negativo e volta a positivar, mas no ciclo da mesma doença, tá? Isso depende da concentração e de procedimentos de coleta. Quando a gente tem a carga viral muito baixa, o CT da reação, a gente tem o ciclo da reação, ele é muito tardio, e ele é alto, e ele fica próximo do negativo. E dependendo do procedimento, você pode positivar ou negativar o PCR. Isso acontece. Isso não é uma reinfecção. É o vírus que foi detectado num momento numa coleta, numa outra coleta, 2 dias depois foi negativo, 5 dias depois você voltou a positivar o vírus. Provavelmente aquela coleta negativa não foi muito adequada ou não conseguiu recuperar uma quantidade de células e não foi possível a identificação do vírus. Tá? Até mesmo no mundo, em literatura mundial, ainda nada muito robusto em relação à reinfecção. Tá? Eu prefiro aguardar mais evidência em relação à reinfecção. Carlos, uma última pergunta. Se a criança testa positivo no RT-PCR, que cuidado os pais dentro de casa têm que ter? Eles devem fazer o teste também do RT-PCR? Também, todos os contactantes dentro do mesmo ambiente devem ser testados, tanto se for o pai, se for a criança. É lógico não testar se os pais já tiveram a doença, aí sim não precisa, né? Se já teve a viragem sorológica e já tiveram documentado a doença. Mas isso vale para ambientes com contactantes direto. Né? Perfeito, Carlos. Excelente. A gente chegou ao final dessa conversa sobre coronavírus e eu tenho certeza que você ajudou a tirar muitas dúvidas aí de quem nos acompanhou. Eu aprendi bastante contigo também, Carlos. Nós tivemos a honra aqui de conversar com o professor Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e gerente médico do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Eu queria agradecer também, em nome da MedPUC, a todos que nos acompanharam, já convidando para a próxima semana, a conversa vai ser com o Dr. Eduardo Gomensoro, que é diretor médico da área de vacinas da GlaxoSmithKline. Está todo mundo vivendo uma ansiedade muito grande pela chegada das vacinas, né? E esse médico trabalha como diretor da área de vacinas desse laboratório na Espanha, Portugal e Israel. Então, mais uma vez, em nome da PUC Rio, Carlos, te agradeço muito pela sua contribuição aqui para a gente entender mais sobre o coronavírus. Muito obrigado, Valmir, pelo convite e um abraço a todos. Boa noite a todos os colegas conectados. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite.